CR Pro Homes. Imóveis em movimento. Olá, eu sou o Nuno Vieira, sou o diretor comercial da CR Pro Homes e este é o Espaço Homes, que é feito para si que pretende comprar, vender, arrendar, construir ou reparar o seu imóvel. Espaço Homes todas as segundas-feiras, 8h30, 12h30 e 19h30, na Rádio Solar Algarve. Hoje trouxe mais uma vez o nosso convidado, Dr. Jorge Loureiro, advogado associado do Escritório de Advogados do Dr. António Marante e da Dra. Matilde Ferreira, que hoje nos vai falar sobre um tema que tem estado muito atual nas notícias e nos jornais, que é o alojamento local, nomeadamente o Orçamento de Estado, aquilo que veio alterar no alojamento local. Dr. Jorge, mais uma vez obrigado por ter vindo. Ora, essa não, bom dia. Quais foram, efetivamente, as alterações que trouxe o programa Mais Habitação ao alojamento local? Muito obrigado, Nuno. Bom, antes de mais, a necessidade da implementação desta lei ou da criação desta lei, que é pública e, portanto, há um déficit habitacional e, portanto, o Governo teve necessidade de legislar no sentido de criar, digamos, alternativas à falta de habitação que existe. No que se reporta ao alojamento local, e de uma forma muito sucinta, há pelo menos aqui 5 aspectos que devem ser relevados na medida em que sofreram, não diria uma alteração profunda, mas sofreram uma alteração significativa. Desde logo, a suspensão dos registros, a validade dos registros, as regras especiais relativamente ao regime da propriedade horizontal, isto é, o alojamento que está nos edifícios, não é verdade, nas frações autónomas, a consagração da intransmissibilidade dos registros e, por último, a chamada contribuição extraordinária, que é também uma inovação, uma novidade, que foi criada esta contribuição para os novos registros de alojamento local. Então, começando por um deles, talvez começar por aquele que interessa mais a quem está a pensar fazer novos pedidos de alojamento local. Então, o que é que vai acontecer aos novos pedidos de alojamento local? O que a lei diz é, relativamente aos novos registros de alojamento local, vão ficar suspensos. Vão ser suspensos, não é? Aliás, já estão suspensos na medida em que a lei já entrou em vigor. E, nesse sentido, não se pode pedir. Em bom rigor, em condições normais, não se pode iniciar um novo pedido de registro de alojamento local porque os mesmos estão suspensos. Mas há aqui uma exceção, porque esta lei também chama as câmaras municipais a participarem e a opinarem sobre a necessidade ou não desta mesma restrição, destas restrições que a lei traz. E então é chamada as Cartas Municipais de Habitação, que é um documento em que a Câmara Municipal define a necessidade de habitação por forma a criar um equilíbrio, e depois isso também é variável, porque, enfim, o turismo não é igual para todas as concernas do país, mas o objetivo é criar um equilíbrio entre a oferta habitacional e também manter ou não, ou restringir ou não, a parte do alojamento local. Portanto, a regra geral, os novos registros estão suspensos. Há uma exceção que deriva do parecer, da opinião da Câmara Municipal respectiva, relativamente a essa restrição ou não, se a Câmara entender, ou constar na Carta Municipal que não há um déficit habitacional, ou que se justifica manter-se, se não o que estava, pelo menos alguns, digamos, espaços, estabelecimentos de alojamento local, manterá. Portanto, se alguém quiser fazer um novo pedido, pode submeter à Câmara, ficando sujeito então a esse parecer das câmaras municipais. Eu acho que, relativamente aos interessados, seria mais adequado ao contrário. Isto é, perceberem primeiro o que é que consta, qual é o conteúdo das cartas municipais de habitação e, a partir daí, fazerem o pedido. Então, passando agora para os alojamentos locais que estão em vigor. Qual é a validade, neste momento, para esses alojamentos que estão em vigor? Ora bem, os registros de alojamento local vão ter agora um prazo de 5 anos. E estamos a falar do alojamento local, voltando um bocadinho atrás da regra geral, mas que pode ser excepcionada, portanto não é impeditiva de haver novamente os pedidos, se assim não constar nas cartas municipais de habitação, e portanto a duração é de 5 anos. Relativamente aos registros de alojamento local que estão em vigor, vão ser reapreciados no ano de 2030. O que a lei impede é para os novos registros, não para aqueles que estão vigentes. Eventualmente, para a possibilidade, e se houver essa possibilidade de fazer novos pedidos de alojamento local, a validade dos mesmos são 5 anos. Doutor, seguindo em frente, existem algumas regras também para prédios em propriedade horizontal, que é preciso ter em conta. Sim, é verdade. Regras que decorrem desta lei são regras importantes e, portanto, inovatórias relativamente a este tipo de situação, em especial do alojamento local. Isto porquê? Porque, relativamente aos registros do alojamento local, agora dependem da decisão do condomínio
por unanimidade. Isto é, a exploração do estabelecimento comercial numa fração autónoma vai depender de uma deliberação do condomínio por unanimidade. Ou seja, têm todos concordado. Bastará um condómino que não concorde para que, efetivamente, esse registro não possa ser feito. Mas há outra norma também, e no seguimento desta, que também não deixa de ser importante. Penso que se deve aplicar aos registros ainda em vigor, que é a Assembleia de Condóminos. O que a lei diz é que 2/3 dos condóminos podem deliberar no sentido de não permitir a continuidade da exploração do estabelecimento do alojamento local se esse fim da fração, isto é, do alojamento local, não estiver expressamente previsto no título constitutivo da propriedade horizontal. Portanto, a não ser que esteja lá previsto essa possibilidade. Se não tiver previsto o fim da fração ou parte do prédio se destinar a outro fim que não permite o alojamento local, a Assembleia de Condóminos poder-se-á opor desde que delibere por 2/3 dos condóminos. Em relação aos próprios registros, são transmissíveis? Serão transmissíveis? Não. A lei vem agora consagrar precisamente a intransmissibilidade desses mesmos registros. Não é possível eu transmitir um registro do alojamento local a outra pessoa, a um terceiro. Portanto, isso é impossível. A lei impede que seja feito. Isto é a nível de pessoas singulares. Mas a lei também vem restringir essa transmissibilidade se tratar de pessoas coletivas, se tratar de uma empresa. A lei até vai especificar esse impedimento ao nível de considerar que a própria transferência de parte do capital social relativamente a uma pessoa coletiva, a uma sociedade comercial que explore um alojamento local, não seja permitido porque se considera uma transmissão. E existe alguma contribuição extraordinária criada para o alojamento local? É verdade, foi criada também a contribuição extraordinária para o alojamento local. Enfim, há o legislador naturalmente que encontrou aqui alguma justificação para fazer constar, desde logo para desmotivar, digamos assim, alguns interessados relativamente ao oferecimento dos estabelecimentos de alojamento local e, portanto, sim, é uma norma também inovatória na medida em que quem tem registros de estabelecimentos de alojamento local vão estar adstritos ao pagamento de uma taxa extraordinária, de uma contribuição extraordinária, como a lei assim o diz. Já agora deixe-me dizer, Nuno, que relativamente ao pagamento desta taxa, a responsabilidade, em primeiro lugar, é sempre do explorador do estabelecimento de alojamento local. Mas o proprietário do imóvel também é responsável solidariamente por este pagamento. Isto é, se o explorador não efetuar o pagamento a que está distrito, o que se passa aqui é que o proprietário é chamado à colação porque é solidário com o pagamento da dívida. De qualquer maneira, há aqui algumas exceções que a lei também cria relativamente ao pagamento desta taxa. São 3 exceções, mas têm que ser, vamos lá ver, esta exceção só é válida se pré-existirem estes 3 requisitos cumulativos, que são os imóveis localizados no interior e também imóveis localizados em freguesias e que essas freguesias sejam abrangidas por uma Carta Municipal de Habitação em vigor, que não tenha sido declarada a situação de carência habitacional, porque, como sabe, os municípios podem fazê-lo, portanto pode haver uma declaração por parte do município a declarar essa carência habitacional e, portanto, não tenham qualquer parte do território uma pressão urbanística. São estes 3 requisitos cumulativos que excepcionam o pagamento desta taxa, portanto, que a lei direciona para imóveis localizados no interior, enfim, em termos a lei fala aqui em impressão urbanística, eu diria agora em impressão turística, naturalmente que no interior será uma pressão muito mais leve, muito mais atenuada, e também os imóveis localizados em freguesias que sejam abrangidos por Carta Municipal de Habitação, portanto que a Câmara também definirá, que não tenha sido declarada uma situação de carência habitacional, porque se não há declarada uma carência habitacional é porque efetivamente há habitação que chega e, portanto, digamos, é dispensável esta declaração e, portanto, sendo dispensável também não se justifica, digamos, a obrigatoriedade do pagamento desta taxa. E, por último, que em qualquer parte do território não exista a chamada zona de pressão urbanística. De qualquer maneira, ao nível do pagamento desta taxa, que os interessados, isto é, como eu há pouco disse, o explorador do estabelecimento de alojamento local ou solidariamente o proprietário tem que pagar à autoridade tributária, mas cabe à Câmara Municipal até 31 de janeiro de cada ano, não é verdade, à exceção das freguesias que há bocadinho referi, comunicar à autoridade tributária quem está distrito ou não
ao pagamento desta taxa. Penso que cobrimos aqui as principais alterações que este novo Orçamento de Estado trouxe com esta lei, número 56. Não, o Orçamento de Estado e o Programa de Mais Habitação, em especial. E Mais Habitação. A Lei 50/2023. Doutor, penso que cobrimos aqui as principais alterações no que diz respeito ao alojamento local. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Só uma coisa muito rápida. Enfim, a lei vale o que vale, o legislador pensou no que pensou, a verdade é que a lei está em vigor e é para ser cumprida. Agora, isto à semelhança também de outros diplomas legislativos, a questão é, existem normas, as normas são para ser cumpridas, agora vamos ver a eficácia do cumprimento dessas normas, porque por vezes criam-se regras, criam-se normas e depois não são cumpridas. Nem há depois a capacidade de fiscalizar o cumprimento das mesmas. Independentemente da perspectiva de cada um, o que importa aqui é que a mesma seja cumprida. E só pode ser cumprida naturalmente se houver uma fiscalização também ela eficiente, não é? Isto não é uma lei inócua. Jorge, muito obrigado pela sua mais uma presença no Espaço Holmes. Foi um gosto. Conto consigo para um próximo programa com outro tema. Muito obrigado. Entretanto, espero que tenham esclarecido todas as dúvidas sobre esta questão. Se tiverem mais alguma dúvida ou questão, enviem, por favor, como é habitual, para o mail Espaço Holmes, sem cedilha, @crpro.pt ou para o telemóvel 964322962. Nós voltamos para a semana, Espaço Holmes, 8h30, 12h30 e 19h30, na Rádio Solar Algarve, e depois em vídeo, podcast, áudio nas redes sociais da Rádio Solar e da CR Pro Homes. Uma boa semana para todos, fiquem com a Rádio Solar e com o Espaço Holmes, imóveis em movimento. Quer comprar ou vender o seu imóvel sem preocupações e de forma rápida? Pense Homes. Temos a melhor solução para si. Ligue 964 322 962. CR Pro Homes. Imóveis em movimento.